clima nos bastidores do Esporte Clube Vitória está longe de ser tranquilo. A semana começou com ares de decisão fora das quatro linhas, e não é exagero dizer que o Leão pode encarar uma verdadeira batalha jurídica no Superior Tribunal de Justiça Desportiva. A ameaça é real: perda de mando de campo, jogos com portões fechados, punições financeiras pesadas e até risco de consequências mais graves, dependendo do entendimento da comissão disciplinar. Tudo isso por conta de um episódio que vem repercutindo desde abril e que agora volta com força total. No dia 27 de abril de 2025, o Barradão recebeu o confronto entre Vitória e Grêmio, válido pelo Campeonato Brasileiro. Um jogo que, à primeira vista, parecia seguir o curso normal de uma partida acirrada, acabou sendo interrompido por algo muito mais sério do que a disputa pela bola. Aos 20 minutos do segundo tempo, o árbitro Felipe Fernandes tomou uma atitude que mudaria o rumo do duelo. Parou o jogo após relatar gritos homofóbicos vindo das arquibancadas, direcionados ao jogador Wagner Leonardo, do time gaúcho. A interrupção foi oficializada na súmula, e a partir dali, o caso passou a ser tratado com a devida seriedade no STJD. Os cânticos cessaram logo depois da advertência, mas a marca do episódio ficou registrada. Como se fosse uma ironia do destino, no minuto seguinte, o Grêmio abriu o placar. O Vitória ainda empatou com um gol de Carlinhos, e o jogo terminou 1-1. Só que o apito final não encerrou a história. O tribunal seguiu atento, e agora, meses depois, o julgamento bate à porta do rubro-negro baiano. O clube foi enquadrado em 2 artigos do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, o 243-G, que trata de atos discriminatórios, e o 191, sobre descumprimento de regras e normas da competição. Mas não foi só isso. O Vitória também será julgado por outro episódio ocorrido no mesmo jogo. Aos 45 minutos do segundo tempo, um copo plástico foi arremessado na direção da bandeirinha de escanteio, onde jogadores do Grêmio realizavam o aquecimento. Um gesto que parece isolado, mas que, dentro do contexto disciplinar, pode custar caro. Esse tipo de atitude por parte da torcida pode resultar em sanções severas, pois a responsabilidade é atribuída diretamente ao clube, mesmo que ele não tenha controle direto sobre a ação individual de um torcedor. A punição prevista no artigo 243-G não é branda. O clube pode ser multado em valores que variam de 100 a 100 mil reais, perder de 1 a 10 mandos de campo, além de, em casos mais graves ou reincidentes, sofrer penalidades como exclusão da competição ou rebaixamento. O detalhe que chama atenção é que o Vitória foi incluído também no segundo parágrafo do mesmo artigo, que trata da responsabilização objetiva. Ou seja, mesmo sem prova de culpa direta do clube, ele pode ser punido simplesmente pelo fato de a torcida ter protagonizado os atos discriminatórios. Já o artigo 191, que aborda o descumprimento de normas, está relacionado ao arremesso do copo e também prevê multas dentro da mesma faixa de valores. O problema aqui não está apenas no valor financeiro, mas nas consequências esportivas. Se o STJD entender que a infração foi grave, o Vitória pode jogar partidas sem torcida, em campo neutro ou até perder pontos, embora esse último cenário seja mais extremo. Casos recentes mostram que o tribunal vem adotando uma postura mais dura nesses julgamentos. Em julho deste ano, por exemplo, o Maracanã, clube da Série D, foi punido com a perda de 3 pontos por gritos homofóbicos vindos da sua torcida. O árbitro da ocasião, Leonilson Fernandes Trigueiro, citou claramente o artigo 243-G na súmula, e a punição veio sem titubeios. A diferença ali é que o caso foi julgado pela 4ª Comissão Disciplinar, enquanto o processo do Vitória está nas mãos da 6ª Comissão. Ainda assim, o rigor tem sido uma constante. Outros clubes de maior expressão também já passaram por situações semelhantes. O Palmeiras, por exemplo, foi punido no ano passado com uma multa de 55 mil reais após gritos homofóbicos de sua torcida durante um clássico contra o São Paulo. E neste ano, o clube paulista voltou a ser julgado pelo mesmo motivo, recebendo nova punição. A Ponte Preta também entrou nessa lista, recebendo uma multa de 10 mil reais. E até mesmo o Bahia, maior rival do Vitória, foi penalizado com uma multa de 20 mil reais por cânticos homofóbicos no mesmo dia 27 de abril, curiosamente contra o Grêmio. Tudo isso aponta para um cenário em que o Vitória dificilmente escapará ileso.
A expectativa é que, ao menos, a punição seja apenas financeira. Mas há a possibilidade de perda de mando de campo, o que seria um golpe duro na campanha da equipe. Ainda mais considerando que o próximo jogo do Vitória é justamente contra o Palmeiras, dentro do Barradão. Se a punição vier antes da partida e incluir jogos com portões fechados ou em campo neutro, o clube poderá entrar com um pedido de efeito suspensivo para adiar o cumprimento da pena enquanto recorre. Esse efeito suspensivo seria julgado pelo Pleno do STJD, o que leva mais tempo e permite ao clube manter a programação normal até que haja uma decisão definitiva. A mesma manobra jurídica está sendo usada por jogadores como Jean Lucas e PP, punidos recentemente pelo tribunal por conta de confusões no Clássico BAV. Eles pegaram 3 jogos de suspensão, mas recorreram com efeito suspensivo e aguardam um novo julgamento. Voltando ao caso do Vitória, o julgamento está marcado para esta quinta-feira, a partir das 11h30 da manhã. A expectativa é grande, e o clube já articula sua defesa. A comissão técnica, os dirigentes, claro, a torcida, acompanham com atenção cada detalhe. Porque uma coisa é certa, qualquer punição agora pode comprometer diretamente o desempenho do time na competição. O Barradão é uma arma poderosa, e perder esse fator casa pode significar mais do que apenas jogar em outro estádio, pode ser o início de um efeito dominó em um campeonato extremamente equilibrado. E nesse ponto entra a responsabilidade coletiva. Não é exagero dizer que, muitas vezes, um grito impensado ou um ato inconsequente vindo da arquibancada pode custar caro para todo o clube. É o que pode acontecer agora. E é por isso que a reflexão vai além do campo jurídico. Torcer é paixão, é vibração, é empurrar o time do início ao fim. Mas é também respeito, responsabilidade e consciência. Atos discriminatórios não combinam com futebol, nem com nenhuma esfera da sociedade. E, além de ilegais, esses comportamentos colocam em risco o próprio clube que o torcedor diz amar. A direção do Vitória já fez apelos à torcida para que esse tipo de situação não se repita. E a orientação é clara: se alguém presenciar um torcedor praticando qualquer ato discriminatório ou arremessando objetos em campo, denuncie imediatamente. A polícia pode ser acionada, boletins de ocorrência podem ser registrados, e mais importante, o clube pode demonstrar que não compactua com esses comportamentos. Essa postura proativa pode, inclusive, ser considerada na hora do julgamento, como um atenuante. Por isso, o Vitória corre contra o tempo não só para preparar sua defesa jurídica, mas também para reforçar sua postura institucional. A diretoria precisa mostrar ao tribunal que está tomando medidas reais e concretas para coibir qualquer tipo de comportamento inadequado. Isso inclui ações internas, campanhas educativas, comunicação direta com os torcedores e, se for o caso, até punições administrativas a sócios que forem identificados cometendo infrações. O risco maior nesse momento é o efeito cascata. Se a comissão disciplinar decidir aplicar perda de mando de campo, o Vitória pode acabar tendo que jogar partidas decisivas longe do Barradão. Isso impactaria não só a logística da equipe, mas também o desempenho técnico e a arrecadação com bilheteria. O time perderia o apoio direto da sua torcida, algo que faz muita diferença em um campeonato tão competitivo como o Brasileirão. O Barradão é um trunfo histórico do Vitória, e transformá-lo em um estádio vazio, ou pior, trocar por uma praça neutra, seria um prejuízo imensurável. Existe ainda a possibilidade, mesmo que mais remota, de uma punição que envolva a perda de pontos. Por enquanto, essa sanção não é a mais provável, já que costuma ser aplicada apenas em casos de extrema gravidade ou reincidência direta. Mas ela está prevista nos regulamentos e pode ser considerada caso a comissão entenda que houve omissão por parte do clube ou que a conduta da torcida ultrapassou todos os limites aceitáveis. Não dá para brincar com isso. O Vitória precisa levar cada ponto do julgamento como um alerta máximo. Enquanto tudo isso se desenrola nos bastidores, o elenco segue sua preparação normalmente para o duelo contra o Palmeiras. A comissão técnica tenta blindar os jogadores para que o foco se mantenha dentro das 4 linhas. Mas é impossível ignorar o impacto de uma notícia como essa no ambiente do clube. Os atletas sabem o quanto o fator casa é importante, e a indefinição sobre o futuro imediato mexe com a cabeça de todo mundo. A dúvida sobre onde será o próximo jogo, se haverá torcida ou não,
interfere diretamente na estratégia de preparação. E o torcedor comum, aquele que vai ao Barradão toda a rodada, que veste a camisa, que canta os 90 minutos. Esse também sente o golpe. Porque uma minoria irresponsável acaba colocando em xeque o trabalho de um clube inteiro. E aqui cabe um recado claro: não basta mais dizer que não compactua. É preciso agir. Se você está na arquibancada e vê alguém jogando objeto no campo, denuncie. Se escuta um canto homofóbico, grite mais alto com sua consciência e com respeito. A responsabilidade de proteger o clube é de todos. Inclusive, é importante destacar que, juridicamente, o clube pode se resguardar se demonstrar que colaborou ativamente com a identificação dos envolvidos. Já existem orientações para que seguranças e policiais localizem, retirem e encaminhem à delegacia qualquer torcedor que pratique atos discriminatórios ou coloque a integridade do espetáculo em risco. Fazer isso não é dedurar, é proteger o Vitória de prejuízos que vão muito além do placar. Voltando ao julgamento, outro fator que pesa na decisão é a argumentação da defesa. Os advogados do clube já estudam casos anteriores para tentar construir uma tese que amenize os danos. Eles devem usar como base os julgamentos de clubes como Palmeiras, Bahia e Ponte Preta, tentando mostrar que, mesmo em situações semelhantes, a pena aplicada foi apenas financeira, sem prejuízo esportivo. Vão também enfatizar que a partida não precisou ser interrompida por tempo prolongado, que os cânticos cessaram logo após o aviso do árbitro e que a partida transcorreu normalmente até o fim. Essa linha de defesa pode ser reforçada com testemunhos, vídeos e relatórios internos do clube. Tudo isso faz parte do arsenal jurídico que será levado à audiência. Mas ainda assim, tudo vai depender da interpretação dos auditores. O STJD, como qualquer tribunal, é formado por pessoas, e essas pessoas podem interpretar o mesmo fato de maneiras diferentes. O humor da comissão, a condução da sessão e até o contexto político dentro da entidade podem influenciar no resultado. Por isso, não dá para cravar nada antes da decisão sair. E se a punição vier, o Vitória terá que lidar com as consequências. Pode ser uma multa pesada que afete o caixa do clube, já pressionado por outras despesas. Pode ser a perda do fator casa por uma ou mais rodadas, o que exigiria adaptações logísticas, mudanças de cronograma e impacto direto na performance. Pode até ser uma combinação das duas coisas. E se não houver o efeito suspensivo imediato, a decisão passa a valer no ato, o que deixaria a comissão técnica em uma corrida contra o tempo para reorganizar tudo. Enquanto isso, a diretoria trabalha em silêncio, articulando nos bastidores, tentando entender qual será o cenário mais provável e preparando estratégias alternativas. Porque o futebol, apesar de ser decidido com a bola nos pés, também é um jogo político, estratégico e jurídico. Um deslize fora de campo pode ter impacto direto dentro dele. E o Vitória, neste momento, caminha em uma linha tênue entre a estabilidade e o caos. Por isso, o torcedor precisa entender que a responsabilidade não termina quando ele passa pela catraca do estádio. Ali começa uma outra missão: ser vigilante, respeitoso e consciente. Porque cada atitude conta. Cada grito, cada gesto, cada copo jogado. No futebol moderno, o torcedor já não é apenas um espectador. Ele é parte do espetáculo, e também parte da responsabilidade. A quinta-feira será decisiva. O julgamento pode mudar o rumo do Vitória na temporada. Enquanto a bola não rola, o que está em jogo não é apenas uma partida, mas a imagem de um clube, a força da sua torcida e a forma como ele será visto pelas autoridades esportivas. O Barradão sempre foi sinônimo de raça, de paixão, de resistência. Agora, precisa ser também um símbolo de consciência. Porque o futebol mudou. E quem não entender isso, vai ficar para trás. Gostou da informação? Deixe seu like, compartilhe com os amigos e comente sua opinião sobre o que está rolando no esporte. Quer saber mais sobre seu time favorito? Continue acompanhando o Nordeste Sport News. Nos bastidores do futebol nacional, um rumor que vem ganhando força nas últimas horas promete movimentar o mercado esportivo e causar um verdadeiro terremoto no cenário das negociações. Circula com intensidade a notícia de que Luciano Heng,
conhecido empresário brasileiro e dono da rede de lojas Havan, estaria interessado em adquirir o Clube Vitória, um dos times mais tradicionais do futebol baiano e brasileiro. A movimentação, segundo fontes próximas ao empresário, não seria apenas uma proposta comum, mas sim uma oferta bilionária, capaz de transformar radicalmente a realidade financeira e estrutural do clube rubro-negro. Embora nenhum dos envolvidos tenha confirmado oficialmente o interesse, o burburinho já toma conta das redes sociais e dos bastidores do futebol, despertando expectativas e dúvidas entre torcedores, especialistas e dirigentes. A possibilidade de um investimento dessa magnitude abre um leque imenso de especulações sobre os futuros rumos do Vitória, desde reforços de peso para o elenco até a reformulação completa da infraestrutura do clube, o que poderia colocá-lo novamente no mapa dos grandes times do país. Com o histórico polêmico e empreendedor de Luciano Heng, que já é conhecido por ousar em seus investimentos, a notícia é recebida com uma mistura de esperança e cautela por parte da torcida, que sonha com dias melhores, mas teme os riscos de uma intervenção externa tão significativa. No entanto, a simples possibilidade de um aporte financeiro bilionário já provoca um clima de otimismo, alimentando discussões acaloradas em fóruns, programas esportivos e rodas de conversa, deixando claro que a simples especulação sobre Heng e Vitória não passará despercebida no cenário esportivo nacional. A magnitude da proposta bilionária que Luciano Heng supostamente estaria preparando para o Vitória coloca em perspectiva uma série de transformações que poderiam impactar diretamente a performance do clube dentro e fora das quatro linhas. Considerando o histórico de Heng como empresário audacioso e visionário, muitos especialistas avaliam que, caso a negociação seja concretizada, o Vitória pode passar por uma verdadeira revolução administrativa e financeira. A injeção de recursos financeiros em tal escala poderia permitir não só a contratação de jogadores de alto nível para a disputa das competições nacionais, mas também a modernização dos centros de treinamento, a revitalização do Estádio Barradão, além de investimentos em categorias de base, algo fundamental para a sustentabilidade a longo prazo. A comunidade esportiva está atenta, pois um investimento dessa envergadura, além de potencialmente recolocar o Vitória na elite do futebol brasileiro, também pode servir de exemplo para outras equipes médias que enfrentam dificuldades financeiras crônicas. Por outro lado, especialistas em gestão esportiva alertam para os riscos de depender exclusivamente de um investidor externo, especialmente em negócios de grande porte e alto risco, ressaltando que o sucesso da operação dependerá da sinergia entre o empresário, a diretoria do clube e a torcida. Em resumo, a possibilidade de Luciano Heng comandar um projeto bilionário no Vitória pode representar uma nova era de glórias para o clube, mas também um desafio gigantesco para quem estará à frente dessa empreitada. Enquanto isso, o silêncio oficial apenas alimenta ainda mais o burburinho, deixando a expectativa no auge e reforçando que o futuro do Vitória pode estar prestes a mudar radicalmente. Em meio a este cenário de especulação intensa, a reação dos torcedores do Vitória também merece destaque, pois o clube vive um momento delicado, tanto em campo quanto em sua gestão administrativa. A ideia de um investidor bilionário como Luciano Heng chegando para transformar o clube mexe profundamente com a esperança da torcida, que há tempos luta para ver seu time voltar a brilhar nos grandes palcos do futebol brasileiro. Entre os fãs mais apaixonados, o nome de Heng desperta uma mistura de sentimentos, que vão da empolgação pelo possível salto de qualidade no elenco e na infraestrutura até a preocupação com as consequências de uma mudança tão brusca no controle do clube. Muitos torcedores demonstram otimismo, imaginando que o empresário poderá trazer não só recursos financeiros, mas também uma mentalidade vencedora e uma estrutura profissional que o Vitória precisa urgentemente. Outros, no entanto, permanecem céticos, temendo que a dependência de um único investidor possa trazer instabilidade futura, especialmente se os resultados esperados não forem alcançados rapidamente. Em redes sociais e comunidades online, o debate é acalorado, com fãs organizados realizando campanhas para demonstrar apoio ou questionar o real interesse e os motivos por trás da suposta proposta. É evidente que a possível entrada de Luciano Heng no futebol baiano com um aporte bilionário no Vitória é um assunto que ultrapassa os limites do esporte, tocando questões emocionais, sociais e culturais que envolvem a identidade do clube e sua relação com a torcida. O que está em jogo, portanto, vai muito além de cifras e contratos. Trata-se do sonho de ver o Vitória ressurgir das cinzas e conquistar um novo capítulo glorioso em sua história centenária.
Dentro do universo empresarial e esportivo, a possível proposta de Luciano Heng pelo Vitória também provoca uma série de especulações sobre os motivos por trás do interesse em investir um valor tão expressivo em um clube que, nos últimos anos, tem enfrentado dificuldades para se firmar em competições nacionais. Analistas do mercado afirmam que o movimento pode fazer parte de uma estratégia mais ampla do empresário para associar sua marca a uma paixão popular, consolidando sua imagem pública por meio do esporte, que é um dos principais veículos de comunicação e identificação cultural no Brasil. Além disso, o futebol sempre foi visto como uma plataforma para projetos sociais e de marketing, e a aquisição do Vitória, clube com grande torcida e relevância regional, poderia trazer retornos significativos para os negócios do empresário. Também não se pode descartar a hipótese de que Luciano Heng esteja interessado em transformar o clube em um projeto modelo, com tecnologia e gestão modernas, elevando o Vitória a um patamar de referência no futebol brasileiro e até internacional. Esta hipótese ganha força diante do histórico do empresário, que costuma investir em iniciativas inovadoras e que causam impacto na sociedade. Entretanto, o mercado observa atentamente os próximos passos, pois a concretização de um negócio bilionário dessa natureza envolve complexas negociações jurídicas, financeiras e políticas dentro do futebol, o que pode atrasar ou até mesmo inviabilizar a operação. Por ora, o que resta é o suspense e a expectativa, enquanto as peças desse possível grande investimento começam a ser movimentadas nos bastidores, deixando claro que a chegada de Luciano Heng ao Vitória pode ser um dos maiores capítulos da história recente do futebol brasileiro. Por fim, considerando todo o contexto do burburinho envolvendo Luciano Heng e a possibilidade de uma oferta bilionária pelo Vitória, é inevitável pensar nas consequências que tal acontecimento poderia desencadear no futebol nacional. Um investimento dessa envergadura não só colocaria o clube baiano em uma posição de destaque absoluto, mas também mexeria com o equilíbrio financeiro e competitivo do futebol brasileiro como um todo, especialmente em relação aos clubes médios e grandes que vêm sofrendo com dificuldades econômicas e administrativas. Se confirmado, o aporte bilionário traria uma nova dinâmica para o Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil e outras competições nas quais o Vitória estiver envolvido, com reflexos diretos na formação de elencos e no poder de negociação do clube junto a patrocinadores e fornecedores. Além disso, a possível chegada de Heng ao futebol baiano poderia estimular outras empresas e investidores a olharem com mais interesse para o mercado local, ampliando o investimento no esporte regional e ajudando a reduzir a desigualdade econômica entre clubes do Nordeste e das outras regiões do país. No entanto, como em qualquer grande negócio, os riscos são grandes, e a expectativa do torcedor precisa ser gerida com responsabilidade para evitar frustrações futuras. Enquanto os dirigentes do Vitória mantêm um silêncio estratégico e Luciano Heng não confirma oficialmente a proposta, o que resta é o murmúrio crescente, uma onda de especulação que promete agitar as próximas semanas e que pode, quem sabe, escrever um novo e surpreendente capítulo na história do futebol brasileiro. O futuro do Vitória parece estar prestes a entrar em uma nova era, e todos os olhos do país estão voltados para essa possibilidade tão fascinante quanto incerta. Obrigado por assistir ao Nordeste Sport News. Se você quer estar sempre atualizado sobre o que acontece no futebol do Nordeste, inscreva-se no canal e junte-se à nossa torcida. Até a próxima, e que venham mais vitórias para os nossos times.